Educa TV apresenta Mundo HQ TV. E aí, tudo bem? Bem-vindos ao Mundo HQ, o programa que não está no gibi, mas que leva até você o fantástico mundo das histórias em quadrinhos. Nós estamos indo ao ar pela primeira vez com esse programa em novembro, que é mês da consciência negra, e por isso o programa de hoje vai ser temático. Hoje nós vamos falar no primeiro bloco sobre a inserção mesmo, a história dos negros nas histórias em quadrinhos, e aí no segundo bloco nós vamos falar sobre um personagem muito bacana, que daqui a pouco eu dou um teaser, mas por enquanto você vai ficar curioso aí, tá legal? Olha só, é o nosso último programa da temporada e você pode aproveitar para mandar suas sugestões para a gente já ir planejando para o ano que vem, né? Já teve aí bastante gente pedindo coisa do Zé Carioca, pediram do Bob Cuspe, a gente está anotando e no ano que vem a gente traz aí para vocês programas sobre isso. Mas o programa de hoje é muito bacana, eu quero mais uma vez, eu quero fazer aqui na verdade dois alertas para você, ou mais do que alertas, duas explicações. Primeiro é o seguinte, o programa de hoje nós vamos falar sobre homens e mulheres pretos e pretas, né? A inserção deles nas histórias em quadrinhos, mas nós não vamos falar sobre alguns personagens em que houve o chamado race swap, a troca de raça, a troca de etnia. Nós tivemos um programa recente sobre isso, você pode procurar lá no YouTube. Então, por exemplo, o Nick Fury, nós não vamos falar porque nós falamos recentemente sobre ele, porque é um personagem que originalmente era branco e depois ficou preto. Uma outra coisa é que assim como a gente fez recentemente lá em outubro, quando foi falar sobre quadrinhos de terror, eu quero deixar claro para você que o que eu vou falar aqui não é, né, uma tese grande, gigante, absoluta. Eu vou dar uma pincelada sobre alguns dos principais personagens, dos principais acontecimentos, e se eu deixar alguém de fora que você quer que eu fale, entre em contato com a gente pelo Instagram, manda sua sugestão e aí no próximo programa a gente fala. E a gente pode até aprimorar, né? A gente pode até ampliar alguns detalhes sobre o personagem que a gente falou aqui, se você quiser. É só entrar em contato com a gente pelo Instagram ou da Educa TV ou do Mundo HQ. Então vamos lá? Primeiro personagem negro nas histórias em quadrinhos já aparece naquela que a gente considera a primeira história em quadrinhos do mundo, ou com certeza do Brasil. Em 1869, a gente já falou disso por aqui, né, o Angelo Agostini publicou a primeira história em quadrinhos do Brasil e muito antes do Yellow Kid, que muita gente considera uma história dos Estados Unidos, que muita gente considera a primeira, né? A gente já tinha história em quadrinhos aqui antes disso, antes dos americanos. E naquela primeira história, que chamava-se As Aventuras de Inhoquim, ou Impressões de uma Viagem à Corte, aparecia já na primeira tira, ele estava saindo, né, o personagem principal, Inhoquim, estava saindo em viagem, aparecia uma família ali, negra, né, e um personagem específico, um menininho com uma cartola, até meio exagerada ali, seguia a viagem com ele montado em uma mula, né. Tem um detalhe muito importante que eu quero falar para você, que claramente esse menininho negro, provavelmente, né, mas eu acho que claramente a gente pode afirmar com toda certeza, até pelo desenrolar da história, era um assistente do personagem principal. Isso é importante você saber, porque isso vai acontecer isso vai se repetir no começo com os personagens negros das histórias em quadrinhos. Mas antes eu queria falar um detalhe, será que esse personagem era um escravo? Não tem como a gente saber. Eu gostaria de pensar que não, pelo fato que o autor, né, o Angelo Agostini, era um abolicionista, ele lutou muito contra a escravidão no Brasil. Nos jornais, muitos jornais que ele fundou chegaram a ser depredados por pessoas que justamente eram escravagistas e não queriam a abolição. Então, gostaria de pensar que não, mas quadrinhos vão, sem dúvida alguma, refletir a época em que eles são feitos e vão refletir também os conceitos e preconceitos dessa época, tá? Então, o que é importante você saber nesse ponto é que todas aquelas primeiras histórias que eram desenhadas por pessoas brancas e para um público branco, as pessoas pretas, elas apareciam em geral em dois formatos. Ou elas eram assistentes da pessoa branca, né, serviam ali de escada ou literalmente serviam a pessoa, trabalhavam para ela, ou elas eram mostradas de uma forma mais humorística, mas de um humor muito ruim, sabe? Uma forma assim estereotipada, as próprias descrições dos personagens eram exageradas, eram animalescas, então realmente tinha todo aquele preconceito embutido. A gente pode, por exemplo, se a gente for lembrar alguns casos, né? 1924, o brasileiro J. Carlos, o J. Carlos inclusive, diz a lenda,
que quando o Walt Disney veio para o Brasil, o J. Carlos deu um desenho de um papagaio para ele, com um chapéu lá, né, chapéu palha, umas malinhas e tal, e que teria sido a base para o Walt Disney criar o Zé Carioca. Não se sabe se isso realmente é verdade ou não, né? Mas o J. Carlos criou uma personagem chamada Lamparina, era uma menina negra. E as próprias descrições dessa menina eram uma menina animalesca, com traços de chimpanzé. Os braços dela eram caídos ao longo do corpo para lembrar um orangotango. Então era uma coisa, infelizmente, assim, muito... Acho que a gente poderia até afirmar que era meio racista, né? Se não totalmente racista. Em 1931... outro personagem que se popularizou aqui no Brasil também, na verdade, o Luiz Sá, ele criou um trio, tiras de humor, né, chamado Reco Reco, Bolão e Azeitona. E o Azeitona era um personagem, era um menino negro. Era um menino também muito exagerado, né, boca muito grande, usava uma fitinha na cabeça. Eu, a primeira vez que eu vi essa história em quadrinhos, por exemplo, achei que era uma menina. Eu não sei de onde que ele criou que um menino preto tinha aquele cabelinho, um fiozinho ali, uma fitinha vermelha na cabeça. Então era tudo muito estereotipado, não sei se para fazer alguma coisa que as pessoas achavam engraçado na época, que não tem graça nenhuma, mas era assim que foram surgindo. E mesmo nas histórias sérias, nas histórias de aventura, aí a gente vai dar um pulo lá para os Estados Unidos, em 1934, esse acho que é o primeiro ponto que chama a atenção, o Lee Falk criou um personagem que até hoje muita gente conhece, né, e que é sinônimo de truque, né, Mandrake, o mágico. Né? Mandrake hipnotizava as pessoas, fazia truque. E o assistente do Mandrake era um cara chamado Lothar, que era um príncipe africano. Então, olha só, você introduz na história um cara que é um príncipe africano e a função dele basicamente era carregar as malas do Mandrake. Era basicamente isso. E quando o Lee Falk lança um personagem dele que fez ainda mais sucesso, e o personagem em si eu gosto muito, que é o Fantasma, que surgiu em 1936, talvez o primeiro herói fantasiado, ainda que não super, né? A história toda do Fantasma em si é o White Savior, né? O Fantasma, ele é um cara que o pai dele é morto por piratas, ele cai na costa africana, ele é salvo por uma tribo, né, de pigmeus Bandar, e lá ele vira basicamente o defensor de todas aquelas tribos africanas. Todas as tribos se submetem a ele, o que ele fala é lei, a ordem do Fantasma e por aí afora. Mais recentemente, nas histórias publicadas pela Dynamite, né, do Fantasma, que inclusive tem um brasileiro chamado Eduardo Ferigato, que desenha essas histórias, mudou bastante. O Guran, né, que é o líder lá dos pigmeus, inclusive ele é bem cínico assim, com o Fantasma, ele se coloca bem assim, olha, eu faço esse favor para você, não é que ele realmente é um empregado ou mais servil. Mas isso durou, infelizmente, esse lado durou nas histórias em quadrinhos, acho que até os anos 60 a gente pode pontuar. Em 1960, vai aparecer aqui no Brasil um personagem que a gente vai falar daqui a pouquinho, né? Que, eu já vou revelar para vocês, é o Jeremias do Maurício de Souza, mas ele surge muito diferente, inclusive nesse aspecto de desenho mesmo, ele era preto mesmo, parecia uma sombra assim no quadrinho. Também tem esse aspecto de desenho um pouco mais simplificado. E não posso me esquecer, eu já falei aqui em outros programas, mas vamos lembrar que a palavra gibi, que aqui no Brasil é sinônimo de revista de história em quadrinhos, gibi quer dizer menino negro, né? E era um mascote da principal revista de história em quadrinhos do Brasil, que se chamava O Gibi. Então o Gibi é menino negro e tinha lá, ele era um mascotinho, dele não tinha histórias em quadrinhos realmente, né? Ele era só o mascote de uma revista com várias HQs. Pois bem, em 66 eu acho que é o grande breakthrough, né, nos quadrinhos americanos, que surge o primeiro super-herói negro, que é ninguém mais, ninguém menos que o Pantera Negra, né? Que hoje é um blockbuster, tem filme, tem tudo, mas é bom a gente deixar bem claro, apesar do Pantera Negra, e um dia nós vamos fazer um programa só sobre ele, falar de onde vem o nome, como o Stan Lee criou e tal, apesar do Pantera Negra hoje ser um grande super-herói, ser um dos top de linha, o Pantera Negra, inicialmente, ele era um personagem secundário. Ele tinha algumas histórias que ele estrelava em gibis de outros personagens. Ele fazia parte dos Vingadores, mas ele era aquele cara que não tinha ainda muito uma personalidade, um caráter específico. Então, ele ia junto com a galera. Mas ainda nos anos 60, ou mais para o finalzinho ali, começa a surgir outros personagens. Em 1971, né, surge a primeira super-heroína negra. É uma mulher chamada Mary Michaels, ela era uma cantora de boate, etc. E ela se transformava na borboleta, ela tinha todo um traje ali que era equipado com foguetes, etc. E ela combatia o mal
como The Butterfly, né, a borboleta. Esse personagem teve vida curta, foram 2 ou 3 histórias, mas ela acabou dando margem e dando espaço para que surgissem outras mulheres negras. E quem foi a primeira que surgiu? Logo de cara, assim, em 1975, 2 personagens famosas surgiram, também pela editora Marvel, ambas, né? Uma é a Misty Knight, que é uma detetive, que tem um braço ali mecanizado, etc e tal. E a outra, que faz muito sucesso ainda hoje, é a Tempestade, que viria, né, a integrar os X-Men, né, que é aquela mutante, a Ororo, né, que também é uma princesa africana, com cabelo branco, e ela tem todo o poder de dominar a tempestade mesmo, efetivamente, por isso o codinome, né, o clima, trovões, chuva e etc. E houve no futuro ali, ela acabou até se casando durante um tempo ali, ela foi esposa do Pantera Negra, acabou encontrando a história dos dois. Um ano depois da Tempestade, aqui no Brasil nós tivemos também um personagem negro muito famoso, que talvez eu tenha um carinho muito especial, talvez você também tenha um carinho especial por ele, Pelézinho. O Maurício de Souza se juntou com o Pelé, ele queria criar um personagem. Inicialmente o Pelé queria até que fosse um adulto. Diz a lenda que o Maurício sacaneou o Pelé, colocou para ele, falou, ó, mostra para os seus filhos, está aqui o projeto, e colocou só o Pelézinho criança. E a hora que as crianças, os filhos do Pelé viram, né, se apaixonaram, aí Pelé ligou e falou, pô, Maurício, você me complicou, agora tem que ser esse aí mesmo que os meus filhos querem, né? E aí o Pelézinho é baseado nas aventuras reais até de infância do Pelé. É realmente um menininho que joga futebol, e o núcleo principal ali tem personagens também negros muito bacanas, como a Bonga, o Canabrava, o Teófilo, que é aquele mais fortinho, né? Aí você tem a namorada do Pelézinho, que é baseada numa namorada da vida real, a Neuzinha, você tem o Frangão, que é o goleiro, né? A Samira, que jogava quibe na galera ali. Mas o que é interessante é que o Pelézinho, por exemplo, é uma história totalmente politicamente incorreta para os dias de hoje. Por quê? Você tem o Canabrava, por exemplo, que a principal característica dele era falar palavrão. Imagina hoje um personagem que só fala palavrão, né? Por mais que fosse por meio de onomatopeia. Você tinha um outro personagem, por exemplo, também ali, que é a Bonga, né? Que é uma menina que já tinha o corpo mais desenvolvido, todos ficavam apaixonados por ela e tal. Mas é um personagem que marcou a época e que é muito querido. Em 1977, a DC faz o seu primeiro super-herói negro, que chama-se Raio Negro. Personagem muito legal, com poderes elétricos, e que mais recentemente, nos anos 2000, também virou streaming. Tem um seriado muito legal, que é inclusive com aquela cantora Sheena McLean, que fazia lá na Disney, o Formigueiro, lá da Ant Farm, muito bacana. Nos anos 90 veio a grande virada, nós já falamos sobre isso por aqui, surgiu nos Estados Unidos uma editora chamada Milestone, uma editora que só publicava heróis negros e latinos, né? Foi lá que surgiu o Super Choque, por exemplo, que é um personagem até hoje muito querido no Brasil, que está completando 30 anos esse ano, né? Também vieram outros personagens, como por exemplo Spawn, né? A Cria do Inferno, que muita gente nem lembra que ele é negro porque ele era todo deformado, né? Ele parecia mais como um demônio. Em 91 tem um gibi muito bacana que se passa na Amazônia, não vou dar mais detalhes agora, né? Mas com a personagem que é uma mulher negra, a principal, é uma soldado chamada Martha Washington. Foi publicado pela primeira vez aqui no Brasil pela editora Globo com o nome de Liberdade, um Sonho Americano, você ainda acha por aí. E olha, eu vou ter que dar uma de The Flash aqui, mas eu não posso esquecer de dizer que em 1981, algum tempo antes do que eu estava falando, teve o primeiro personagem negro no quadrinho sindical do Brasil, o Chico Ácido, que foi criado pelo Bira Dantas, né, na época aqui em Campinas, o paulistano Bira Dantas. E nos anos 2000 teve o Miles Morales, que todo mundo conhece como Novo Aranha, que a gente já falou dele aqui alguns programas para trás, você corre e dá uma olhada lá. Para terminar, eu queria dar 2 sugestões para vocês. Eu não posso deixar de falar da Dona Isaura, do Junião, que era uma tira muito bacana sobre uma senhora já, meio avó, que saía com o namorado para curtir blues de noite, muito bacana, tá? Do cartunista Junião, também lançado aqui em Campinas. E eu vou terminar falando para vocês de 2 coisas bem bacanas, mais recentes, que eu vou sugerir como leitor para você. Uma é esse gibi que está aqui na frente, nós temos 2 obras aqui na frente, na verdade, esse Capitão América A Verdade. Para quem acompanhou na série de streaming, aí o Capitão América e o Soldado Invernal, vocês devem ser essa história aqui que inspirou um fato que acontece lá, que é o primeiro Capitão América nesse roteiro aqui ter sido um homem negro,
o governo americano, de uma maneira muito nazista, inclusive, teria pego um grupo de negros e submetido ele a experimentos e tal, e aí teria surgido o primeiro Capitão América, que seria um homem negro. Nessa história aqui, o Capitão América, o Steve Rogers, que é o conhecido, acaba descobrindo essa história e tal, coisa que não acontece no universo cinematográfico, porque lá o Capitão América já morreu, aqui nos quadrinhos não. E a outra leitura que eu vou falar para você, que está aqui do outro lado, é um gibi chamado Confinada, tá? Feito pelo Leandro Assis, que já esteve aqui com a gente num debate na Gibiteca alguns anos atrás, durante a pandemia, falando sobre esse gibi, e a Priscila Oliveira. O que é essa história aí? Essa história são tiras muito bacanas, tá? Que elas mostram racismo estrutural e tal. A Confinada, em específico, é a história focada numa empregada doméstica que, durante a pandemia, ela é obrigada lá a ficar no apartamento super chique da patroa dela, invocam com ela por usar máscara. Nossa, é uma história super complexa, mostra vários aspectos muito bacanas, e essa história eu recomendo que você compre o livro. A gente vai falar um dia só dela, tá? Porém, você consegue ver de graça na internet no Instagram do Leandro. Se você digitar Instagram Confinada, tem duas séries que ele trata de racismo, Confinada e o Santos. Só que lá no Instagram fica tudo na ordem de publicação, então vai ser bem difícil você achar a ordem e ler. Mas é uma história que vale a pena, é uma história muito contundente, muito legal, tem bastante política no meio dela, mas eu acho que independentemente de se você tem um lado na política ou não, é uma história que vale a pena ler sob esse viés de falar de racismo estrutural, de cultura, etc. Muito bacana, vale a pena. Legal? Foi uma pincelada muito rápida, mas no próximo bloco a gente vai falar um pouquinho mais sobre dois personagens muito legais do Maurício de Souza. Um é o Jeremias, que você já sabe. O outro você vai descobrir em breve. Legal? Até lá! Estamos apresentando Mundo HQ TV. Mania de Museu, programa que valoriza o patrimônio histórico, artístico e cultural. Acompanhe a programação diária da Educa TV Campinas, um mundo de conhecimento para você. Hora da História, seu programa sobre literatura infantil. Acompanhe a programação diária da Educa TV Campinas, um mundo de conhecimento para você. Voltamos a apresentar Mundo HQ TV. E aí estamos de volta com esse Mundo HQ TV temático da consciência negra, né? Mês de novembro, dia 20, né? Então vamos falar disso um pouquinho mais. Eu prometi para vocês que ia falar do Jeremias, antes eu só queria dar uma recomendação para quem quiser mais. Vocês viram que a gente deu uma corrida, uma espremida lá no primeiro bloco. Se você quiser saber mais sobre personagens negros no Brasil, tem um trabalho de doutorado que foi lançado em livro. O autor chama-se Niobu Shinen, tá? Niobu, primeiro nome, Shinen, segundo nome. E o trabalho chama-se O Negro nos Quadrinhos do Brasil. Você acha aí, dá uma digitada na internet, você acha para comprar se você quiser. É um trabalho bem bacana porque ele traz, se eu não me engano, mais de 400 personagens ali, mostra os personagens, como foram desenhados, né? Até a conclusão de curso dele ali, até a conclusão da tese, muito completo, muito bacana. Mas agora vamos falar de Jeremias. Jeremias foi o primeiro personagem negro do Maurício de Souza, muita gente nem sabe disso, até porque ele surge muito como elenco de apoio do Franjinha. O Franjinha e o Bidu foram os primeiros personagens que o Maurício publicou em jornal, né? Em 1959. Né? Um ano depois, já surge o Jeremias. Na verdade, ele surge na revista Zastras, número 1, né, em janeiro de 1960, e ele aparece ali, aparece inclusive o que viria, quem lê as turminhas do Maurício de Souza, o que hoje é conhecido como a turma do Bermudão, que são os amigos mais velhos do Franjinha, né? Já aparece ali junto o Titi, já aparece outros personagens sem nome. O próprio Jeremias só ganha nome em maio daquele mesmo ano,
né, em maio lá de 1960, na revista Bidu número 3, da editora Continental. Tem uma história lá sobre o terrível Magriço, que é um menino que bate em todo mundo. E aí, em determinada hora, o Franjinha vira para ele e o chama de Jeremias. Então, ele só ganha nome alguns meses depois de ter aparecido. E uma curiosidade, você está vendo, você viu aqui na capa que a gente tem aqui na frente, né, algumas imagens que a gente está te mostrando, mas primeiro você vai ver que realmente ele era basicamente uma sombra, né? Era até alguns detalhes, aonde você contorna com caneta preta, alguns detalhes eram até em branco, porque fazia ele muito preto mesmo, era uma coisa realmente mais estereotipada. Depois é que os traços do personagem vão mudando um pouco. E uma das marcas dele, né, esse bonezinho vermelho que ele sempre usa, que depois é dado até uma origem, ele herdou do avô dele, esse bonezinho e tal, né? E esse boné, quando começa a ser colorido, curiosamente ele é azul, só tempos depois é que ele ficaria vermelho. Bom, o Jeremias, ele aparece literalmente como, eu não chamo ele nem de secundário, porque no início era elenco de apoio, ele aparecia ali, tinha uma fala ou outra nas histórias, raramente ele aparecia mais numa história. E, olha, ele foi criado em 1960, só em 1983, ou seja, 23 anos depois, que ele protagoniza a primeira história. Num gibi do Cebolinha, tem uma história que chama Sincero Demais, que é uma história muito engraçadinha, que ele, né, ele tem o caso de sincerite aguda com todo mundo, e aí é uma história em que ele se atrapalha ali com os outros personagens, mas é a primeira história protagonizada por ele, pelo primeiro personagem negro, 20 anos depois de ter sido criado, 23 para ser exato. Em 1987 é que começa a virada, na minha opinião, do personagem Jeremias. Tem uma história que é publicada que chama-se Jeremim, o príncipe que veio da África. E nessa história acontecem duas coisas que vão se tornar características do Jeremias. A primeira é apresentar o personagem como um contador de histórias da turma. Então ele passa a contar histórias para os outros, histórias muitas vezes baseadas em lendas, histórias reais. E ao mesmo tempo é onde o personagem começa a se aproximar efetivamente das raízes dele. É onde ele começa a se colocar como um garoto negro. Então ele começa a contar histórias, por exemplo, esse avô dele, o Jeremim, que era um príncipe da África, que foi trazido escravizado para o Brasil. Então ele começa a se relacionar mais com questão efetivamente da etnia dele, da raça dele, em 1987. E a grande virada, efetivamente, veio só em 2018. Que é esse gibi que eu até coloquei em destaque aqui na frente, e vou relembrar para vocês, o Maurício de Souza tem aquela linha que chama Graphic MSP. Se você já ouviu falar isso, desculpa, né? Eu falo, vira e mexe, eu falo, mas é bom explicar para quem está vendo pela primeira vez. Essa série são vários gibis, várias graphic novels, né? Histórias grandes e completas, em que o Maurício, entre aspas, empresta um personagem dele para um ou mais autores que vão criar a história própria, tanto em desenho quanto em roteiro, com esse personagem que ele emprestou. E essa história aqui, que ganhou inclusive o prêmio Jabuti, chama-se Jeremias Pele. A dupla de autores é o Rafael Costa, que escreveu, e quem desenhou foi o Jefferson Costa. Perdão, os dois são o mesmo sobrenome, né? E aí o que acontece? Essa história, ela é fantástica, ela é uma história que começa mostrando a família do Jeremias, que até então nunca tinha sido apresentada formalmente, e parece um comercial de margarina, né? O pai dele, a mãe dele na mesa ali, brincando, e são profissionais, os dois são profissionais benquistos, aí ele para o café da manhã e vai assistir televisão, que tem um anúncio do astronauta, que é outro personagem do Maurício, e ele quer ser astronauta quando ele crescer e tal. Aí começa a sofrer a história um corte, um choque de realidade repentino, porque a partir de então o tema dessa história, que talvez muita gente nunca pensou que fosse ver numa história de um personagem de Maurício de Souza, é racismo. Tá? O Maurício, ele já abordou temas delicados antes. Nós já falamos aqui do Chaveco, por exemplo, que é um personagem que tem pais separados. Você tem uma história que o Maurício tratou com muito cuidado, de um personagem chamado Caio, em que ele apresenta um personagem que, apesar de nunca ter sido formalmente admitido, é uma história sobre um personagem gay, né, que um namorado da Tina tem ciúme deles, e aí é revelado que ele é gay, é uma história bem delicada, bem bacana, né? Então o Maurício não tem medo de abordar esses temas, mas são temas, toda vez que ele vai abordar um tema que pode gerar polêmico, etc., é trabalhado de uma maneira sensível. Aqui eu falei isso quando eu fiz uma resenha no meu site, né, no Mundo HQ, sobre esse bi, é um soco no estômago. Não tem espaço para sutileza, tá? Uma das cenas mais marcantes, eu vou dar spoiler aqui um pouquinho para quem não leu, mas eu acho que é um spoiler que vale a pena.
A cena mais marcante que já embrulha o seu estômago, principalmente porque você sabe que acontece no mundo real, né? É uma cena em que a professora chega na sala de aula e ela fala que os alunos é para fazer um trabalho sobre o que eles querem ser quando eles crescerem. Mas aí, em vez de ela deixar eles escolherem, ela vai atribuindo para eles. Então, você vai ser um empresário, você vai ser não sei o quê. E ela chega para o Jeremias, que é o único menino negro da classe, e fala, pedreiro. Tá? Não preciso nem dizer o quanto isso eu falo, isso me arrepia, né? E aí, pior ainda, quando o Jeremias fala, mas por que pedreiro? Eu quero ser astronauta, todo mundo, inclusive a professora, começa a rir e tirar sarro dele, né? E vamos deixar claro que a professora não faz isso só com ele, tá? Tem uma menina que quer ser jogadora de futebol, né? Ela já vai falar para a menina, designer de interiores, né? Então ela aborda ali a coisa assim. Eu não vou ficar dando muito spoiler, eu realmente acho que é uma leitura obrigatória, você precisa ler. Mas eu vou dar outros 2 spoilers, eu sou obrigado a dar, porque assim, tem uma cena, por exemplo, em que o pai do Jeremias é parado pela polícia e ele mostra a carteira de trabalho, não é de identidade. E aí o autor conta no final do livro que isso é uma coisa que ele aprendeu com o pai dele. Por quê? Porque para a pessoa negra não basta se identificar, tem que mostrar que está trabalhando. Mas assim, é muito bem abordado essa questão do racismo. Tem um outro trecho que eu vou até pedir licença para vocês enquanto a gente mostra uma imagem, para ler para vocês, porque é muito forte, eu acho que merece. Enquanto você vê umas imagens, eu vou só ler esse trecho para você, porque o Jeremias se envolve numa briga na escola. E ele não fez nada, ele simplesmente defende. Aliás, ele nem se defende, ele está defendendo a amiga dele. E vai parar na diretoria, e o dedo é apontado para ele, e aí ele fica possesso, bravo, triste, chora, por que ele tem que ser daquele jeito, por que ele não pode reagir. E o pai dele diz o seguinte, eu não vou nem dar entonação, tá? Eu vou falar com calma para você ouvir. Ele fala, porque você é negro, Jeremias. Se você for briguento, não vão dizer que você foi provocado, vão dizer que é porque você é negro. Se você não entender algo, se disser alguma coisa errada, vão dizer que é porque você é negro. É assim que são as coisas. Você vai ter que ser 2 vezes mais paciente, 2 vezes mais esperto. Se não for 2 vezes melhor, nunca vai ser tratado como igual. Vai ter que endurecer, filho, criar uma casca dura, entendeu? Bom, aí só mostra para vocês, assim, é uma história realmente que é um choque de realidade. Sim, vai ter um final feliz, vai ter uma superação, vai ter uma lição, ele vai conhecer o grande amigo da vida dele no final da história, é muito bacana, ele vai se reencontrar um pouco com a ascendência dele. Depois teve mais 2 graphic novels também dessa mesma linha, dos mesmos autores, feitas sobre o Jeremias. Uma delas se chama Alma e a outra se chama Estrela. A melhor para mim é a Pele. As outras 2 são boas também, mas eu tenho que fazer um destaque sobre a Estrela, porque na Estrela é a primeira graphic novel em que aparece outra personagem, uma menina negra, que vem ganhando muito destaque ultimamente, que é a Milena, que é a primeira protagonista negra do Maurício de Souza também. A Milena tem uma história muito curiosa. A Mônica Souza, que é a filha do Maurício que inspirou a personagem Mônica, ela faz palestra em empresas, ela faz uma série de atividades e ela era questionada o tempo inteiro. Ela começou a notar que elas estavam questionando ela por que não existia uma menina negra nas histórias. Porque, afinal de contas, tem muitas meninas negras que não se identificavam com ninguém. E aí foi feito todo um desenvolvimento, ouvido uma série de especialistas, etc. E em 2017 é lançada essa personagem que ela não aparece nos quadrinhos. Ela é lançada num evento das Donas da Rua, que era uma corrida, aliás, que teve ali. E tinha essa série Donas da Rua que o Maurício fazia valorizando mulheres, etc. E ela aparece ali uma pessoa vestida como Milena, que foi cuidadosamente desenvolvido o cabelo, a roupa para ser daquele jeito. E ela aparece como um personagem como se fosse real. Ela aparece no Parque da Mônica antes dela aparecer nos gibis, que só vai acontecer lá em meados de 2019. Então foi uma personagem muito bem elaborada, cuidadosamente, para ser a primeira protagonista negra. Uma curiosidade bacana sobre a personagem Milena, né? Ela adora cantar, a mãe dela é veterinária, ela já roubou a cena porque ela começou a aparecer, ela apareceu já nos filmes da Turma da Mônica, no live action da Turma da Mônica, até no pacote de bisnaguinha que a Turma da Mônica tem, um são os 4 personagens principais, no outro já aparece a Milena, né? Como eu falei, identificação, nicho e venda. É sempre assim a história, né? E aí, uma coisa bacana dela é que a família dela, como ela é muito musical, a família dela é composta, olha só, ela é a Mi, que é a Milena, a irmã dela é a Si, perdão, a mãe dela é a Si, de Silvia, Rede Renato é o pai dele, o irmão é Fabinho, que é Fá, e tem a irmã Sol, do Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Né? Do Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Então, todas as notas musicais ali com eles. Bom, para a gente terminar,
A Milena está ganhando cada vez mais espaço, a Milena em breve também acho que vai ter uma gráfica MSP, tá? E é uma personagem que já está, a linha de roupas da Turma do Maurício, tem roupas da Milena. É engraçado porque apesar do Jeremias, para mim, ultimamente, né, levou mais de 20 anos para ganhar protagonismo, para se tornar contundente, a Milena está muito mais rápida nisso, inclusive chamando muito mais a atenção da criançada. Olha, hoje nós vamos parar por aqui para falar desses personagens, tem muito mais coisa bacana, mas eu espero que você tenha gostado. E eu, para terminar, como é o último programa do ano, eu queria só fazer uma coisa rapidinho aqui, que é registrar que nesse ano, olha, tivemos vários aniversários, né? Tex Willer, que é o personagem, né, conhecido por quem gosta de quadrinhos de cowboy, fez 75 anos. Aí, uma baciada de personagem do Stan Lee, fez 60 anos, né? X-Men, Vingadores, Homem de Ferro, que quando foi lançado ligava na tomada a armadura, tem um monte de curiosidade dele. Bob Cuspe, do grande Angeli, Bob Cuspe brasileiro, fez 40 anos. Hellboy e Super Choque, que eu já citei, fez 30 anos. E a nossa querida Gibiteca, onde a gente está gravando esse programa, está completando em dezembro 20 anos. Né? Então, parabéns para a Gibiteca, parabéns para todos esses personagens. E não podemos encerrar, além de fazer o agradecimento de sempre à Gibiteca e à Secretaria de Cultura e Turismo, eu queria fazer um agradecimento aí especial para todos vocês que assistiram a gente. Desde já para você, já que nós estamos em novembro, daqui a pouco vai ter a CCXP, que é o maior evento geek aqui do Brasil, né? Feliz CCXP, né? E Feliz Natal, bom Ano Novo. E no ano que vem a gente volta com mais Mundo HQ TV para vocês. Escreve para a gente, fala o que você quer que a gente faz. Legal? Até lá! Educa TV apresenta Mundo HQ TV.